18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Karime Leão, sextou, hein? Sextou, Carlão. De novo. Boa noite pra você sintonizado aqui na Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E aquele salve, né? Pra galera que nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas News. Boa noite, gente. Vamos começar com os destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. O ano de 2022 registrou aumento de 24% no desmatamento da Amazônia. O Amazonas registrou um aumento de 44,3% no número de processos de adoção de crianças e adolescentes. Justiça do Amazonas suspende reintegração de posse para a construtora por não ter providenciado nova moradia para abrigar as famílias do local. E o ritmo já é de carnaval. O desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus já tem data marcada. Acontece no dia 18 de fevereiro. Agora 6 horas e 1 minuto. Você no melhor Mix do Brasil. Esses são os destaques do dia. Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. Hoje, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. E até às 7 da noite a gente segue no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, o município de Apuí, no sul do Amazonas, foi o campeão de desmatamento na Amazônia em 2022, com 586 quilômetros quadrados de floresta devastada. Apuí fica no sul do Amazonas, área onde a devastação vem avançando principalmente na divisa com o Acre e Rondônia, na região de expansão agropecuária chamada Amacro. Esta é a região onde fica Apuí. É, Carlão, e é um município grande, tá? Ocupa uma área de 54 milhões de quilômetros quadrados e tem uma expressiva cobertura florestal. É um município essencialmente agrícola, com mais de 22 mil habitantes, a maioria migrantes do sul do país. Apuí produz milho, café, soja e tem um grande rebanho bovino. E por ter uma terra fértil, a expansão agrícola não para, fazendo com que o desmatamento seja contínuo. E por isso, Karime Leão e ouvintes, nos últimos anos, Apuí aparece entre os municípios que mais desmatam no país. Mas no ano passado, os índices aumentaram ainda mais, aumentaram bruscamente, fazendo com que ocupasse o primeiro lugar no ranking do desmatamento. E o estado do Amazonas como um todo vem registrando alta e manteve o segundo lugar no desmatamento em 2022, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Olha só, no ano passado o aumento do desmatamento foi de 24% em relação ao ano anterior. Nós vamos conferir mais informações agora na reportagem de Odineia Araújo. Em 2022, a Amazônia sofreu o 5º recorde anual seguido no desmatamento. Entre janeiro e dezembro, foram desmatados 10.573 quilômetros quadrados, a maior destruição em 15 anos. É o que revela o monitoramento por satélites do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que desde 2008 monitora a região. De acordo com o IMAZON, isso equivale à derrubada de quase 3 mil campos de futebol por dia. Na análise dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, os que mais desmataram em 2022 foram o Pará, que desmatou 3.874 quilômetros quadrados, o Amazonas, que derrubou 2.575 quilômetros quadrados, e Mato Grosso, com 1.604 quilômetros desmatados. Para o ativista ambiental da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, Beto Mesquita, a retomada da operação do Fundo Amazônia deve ajudar a conter esses números. Os principais beneficiários da operação do Fundo Amazônia são justamente os governos estaduais dos 9 estados da Amazônia Legal. A maior parte dos projetos, a maior parte dos fundos do Fundo Amazônia eram administrados pelos governos dos estados da Amazônia Legal,
principalmente em ações relacionadas à fiscalização, combate ao desmatamento, controle, prevenção e combate a incêndios florestais e também ao processo de implementação do Código Florestal com as análises dos cadastros ambientais rurais e com a validação desses cadastros para que os imóveis rurais na Amazônia Legal estejam efetivamente cumprindo a legislação florestal, cumprindo o Código Florestal. Em 2022, Amazonas e Mato Grosso foram os únicos estados que mantiveram aumento na destruição em relação a 2023, tanto em áreas federais quanto em estaduais, sendo os responsáveis pelo fechamento do acumulado da Amazônia em alta. O caso mais grave foi do Amazonas, onde a devastação cresceu 24% em comparação com 2021, quando foram derrubados 2.071 quilômetros quadrados. No Amazonas, a derrubada vem avançando principalmente na divisa com o Acre e Rondônia, na região de expansão agropecuária chamada Amacro. É nessa localidade que está o município campeão de desmatamento na Amazônia em 2022, Apuí, que sozinho desmatou 586 quilômetros quadrados. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas para saber que ações estão previstas esse ano para tirar o estado desse ranking, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou por meio de nota que considera os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em suas análises e reconhece a importância de estudos como os realizados pelo Amazon. Olha só, a Secretaria informa ainda que no total de alertas de desmatamento registrados, apenas 4,61% ocorreram em áreas de gestão direta do Amazonas. As demais áreas estão sob responsabilidade do governo federal ou em áreas de vazios cartográficos. E ainda segundo a nota, o governo do Amazonas já planeja a terceira etapa da Operação Tamoiotá, que conta com o trabalho de agentes das forças de segurança e fiscalização ambiental aqui no estado. Mix. Olha só, o número de queimadas em 2022 também foi o maior dos últimos 24 anos no Amazonas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Exatamente, Carlão. Foram mais de 21 mil focos de calor no Amazonas, um aumento de quase 43% em relação a 2021. Setembro foi o mês mais quente do estado e entre os municípios com mais focos de queimadas em 2022 estão Lábrea e Boca do Acre. Rodrigo Soares tem mais informações. No Dia da Amazônia, no ano passado, 5 de setembro, a região registrava os maiores focos de calor, 913 focos de queimadas. E foi no Dia da Amazônia também que o estado registrou o dia mais quente do ano, tornando o mês de setembro o que mais registrou queimadas em 2022 no Amazonas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram 8.659 focos de calor somente em setembro. Ainda conforme o INPE, o número de queimadas no Amazonas em 2022 foi o maior dos últimos 24 anos. De acordo com a gerente de conservação do WWF Brasil, Mariana Napolitano, os focos de queimadas estão muito conectados ao processo de desmatamento na Amazônia. O fogo é uma das etapas finais do desmatamento, quando ocorre de fato a limpeza do terreno, né? Que aí vai ser utilizado para outros usos, como a pecuária ou a agricultura, muitas vezes também abandonado. Então, como esse ano a gente teve valores bastante altos de desmatamento no estado do Amazonas, segundo o satélite DETER do INPE também, o estado do Amazonas foi o segundo estado com maior área desmatada entre janeiro e dezembro de 2022. Né? Isso também se reflete nas queimadas. Né? As queimadas sempre são uma combinação da intensidade do desmatamento também com questões climáticas, se é um ano mais seco, por exemplo. Para se ter uma ideia, em 2022, o Amazonas teve 21.217 focos de calor. Em 2021, foram 14.000
2.848, ou seja, de um ano para o outro, o aumento foi de quase 43%. Na lista dos municípios que concentraram a maior quantidade de focos de queimadas em 2022, estão Lábrea e Boca do Acre, cidades localizadas no sul do estado, segundo a gerente de conservação do WWF Brasil, Mariana Napolitano. E quando a gente olha os municípios com maior área desmatada, também são os municípios do sul do estado, como Apuí e Lábrea, são os dois municípios de toda a Amazônia com maiores áreas desmatadas, o que de alguma forma se conecta também com os municípios e a região que sofreu mais com as queimadas. O impacto das queimadas é muito grave para a floresta, porque a floresta amazônica não é uma floresta adaptada ao fogo, então o fogo é um fator de degradação da floresta que vai ficando cada vez mais pobre, com menos espécies, mais vulnerável também ao desmatamento, mais vulnerável a queimadas no futuro, além da queimada ser um fator importante de emissão de carbono, né, e de outros poluentes na atmosfera. Lábrea, inclusive, registrou temperaturas acima de 38 graus no dia 5 de setembro do ano passado. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, além das queimadas e do desmatamento, a floresta amazônica sofre também com as ventanias. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, conduziram um estudo publicado no periódico Nature sobre as consequências das tempestades no bioma tropical, Karine. Isso mesmo, Carlão. As tempestades representam mais da metade da mortalidade florestal na Amazônia, segundo esse estudo, né, Carlão? E é que, com frequência, árvores são arrancadas ou quebradas por causa do vento aqui na Amazônia. E quando isso ocorre, principalmente em florestas tropicais, as árvores que ajudam a sugar o dióxido de carbono da atmosfera se tornam uma fonte de emissão de carbono ao se deteriorarem, ou seja, tudo conspira contra a floresta amazônica. Pois é, agora no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, prometeu destinar 57 milhões de hectares da floresta amazônica para a proteção ambiental, uma área, gente, equivalente ao tamanho do estado da Bahia. Segundo a ministra, a política ambiental do governo Lula vai ser dividida em dois pontos principais: a do desenvolvimento sustentável e outra de combate ao desmatamento. Já foram catalogados no Brasil, até 2020, 309 milhões de hectares de florestas deste tipo, entre federais, estaduais e municipais, o que equivale aí a 36% de todo o território nacional. Bom, Carlão, vale lembrar, tá, que o Fórum Econômico Mundial, que reúne os principais líderes empresariais e políticos do planeta, acabou hoje. O Brasil participaram, além da ministra Marina Silva, o ministro da Economia, Fernando Haddad. 18 Horas. Às 6 horas e 13 minutos, você no melhor mix do Brasil e 18 horas no ar. Governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal. Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão nas casas de Ibanez e do ex-secretário executivo da Segurança, Fernando de Souza Oliveira. E a operação faz parte das investigações sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de dezembro em Brasília. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega junto, Cadu. Boa noite, seja bem-vindo. Então, não acaba nem fica pouco esse assunto e a repercussão desse dia 8 de janeiro de 2023, não é, Cadu? Conta mais pra gente a respeito dessas buscas, dessa ação da Polícia Federal. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Certamente a gente vai ouvir muito falar, porque chegou a parte das operações, as investigações estão avançando cada vez mais. Karime, hoje a Polícia Federal realizou 2 operações. A mais importante aconteceu na tarde de hoje, cumprindo mandados de busca e apreensão na residência do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que fica na região do Lago Sul, que é uma área nobre de Brasília.
no gabinete dele, no Palácio Buriti, que é a sede do governo distrital, e em um dos escritórios dele, onde ele é associado aqui em Brasília. A outra operação aconteceu de manhã, que foi batizada de Lesa Pátria. Foram cumpridos vários mandados de prisão e de busca e apreensão em 5 estados, além do Distrito Federal, contra pessoas suspeitas de financiar, fomentar os atos terroristas do dia 8. Essa operação que mirou o governador, essa de hoje à tarde, Karime, colocou Ibanez Rocha mais uma vez na fritura política. Ele é do partido MDB, amigo e aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto que com a mudança de governo após as eleições, ele nomeou Anderson Torres, que era o secretário de Justiça do governo Bolsonaro, para ser o secretário de Segurança do Distrito Federal. E o resultado da amizade foi esse. Anderson Torres agora está preso preventivamente, suspeito de envolvimento no atentado do dia 8, levando com ele para o fundo do poço o governador Ibanez Rocha, que deve enfrentar um processo de impeachment e também de expulsão do MDB. Outro alvo da operação de hoje à tarde, Karime, foi o ex-secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Fernando de Souza Oliveira. Era ele quem estava no comando das polícias no dia da invasão aos 3 poderes, substituindo Anderson Torres, que havia embarcado para os Estados Unidos com a família. A Polícia Federal foi atrás, hoje nessa operação, ela foi atrás de elementos que provem a omissão de Ibanez e de Fernando Oliveira nos atos golpistas. E segundo a Procuradoria-Geral da República, que foi quem pediu essas prisões, que pediu ao STF a determinação dessas prisões e mandados de busca e apreensão, Karime, há indícios graves de envolvimento do governador Ibanez, de Anderson Torres, de Fernando Oliveira e do ex-comandante da PM, o coronel Fábio Augusto, nos atentados daquele domingo, do dia 8. O envolvimento deles seria na forma de negligência, ou seja, eles teriam enfraquecido o esquema de segurança apenas para facilitar a invasão dos manifestantes aos prédios do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional. E também negligência teria sido motivo aí o crime, né, praticado ao não acionar reforços em tempo hábil e também no enfrentamento dos manifestantes. As autoridades policiais teriam sido omissas e também fracas ao enfrentar ali, estarem frente a frente com os manifestantes, retirá-los desses prédios em tempo hábil para evitar mais destruições. E pela manhã teve a Operação Lesa Pátria, em que foram cumpridos aí 16 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Um dos presos foi o funcionário do extinto, né, Ministério dos Direitos Humanos, que era comandado pela ex-ministra Damares. O nome dele é Renan Senna, Karime. Ele já foi preso por soltar fogos em frente ao STF. Não sei se você lembra, foi logo no início do governo de Bolsonaro. Alguém foi lá, mirou vários fogos de artifício em direção ao STF. Inclusive, esse rapaz, o Renan Senna, foi o autor desses disparos, digamos assim, dos fogos de artifício. Ele também foi preso por xingar enfermeiros que faziam manifestação em frente ao Palácio do Planalto durante a pandemia e também por xingar na época da pandemia também o governador Ibanez Rocha, né, que havia feito aquelas medidas de restrição que fechou o comércio e gerou a indignação da extrema-direita. Outro preso nessa operação foi Ramiro Júnior, que é um caminhoneiro, influenciador digital. O nome dele foi constantemente mencionado nos grupos bolsonaristas como a pessoa que arrecadava dinheiro para montar as caravanas que vieram para Brasília. Portanto, Karime, são 2 operações importantes e a semana se encerra com um trabalho mais aprofundado pela Polícia Federal, que vai devagarzinho chegando nos verdadeiros responsáveis por planejar e mobilizar os atos terroristas que aconteceram naquele fatídico dia 8 aqui em Brasília. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, nós estamos aí já há poucos dias da eleição, inclusive a eleição importante, né, que vai definir os presidentes da Câmara e do Senado. Vai ter reeleição aí nos casos ou pode ter surpresa no percurso, Cadu?
Surpresa até que não, Carlão. A reeleição do presidente Arthur Lira é dada como certíssima, mas Lira vem se dedicando ainda mais a conseguir mais votos. A meta dele, segundo os interlocutores, é que ele ele espera receber aí ao mínimo 400 votos pela sua reeleição. Se isso acontecer, vai ser um feito histórico. Ele vem conversando com os parlamentares recém-eleitos, com os deputados reeleitos, com as lideranças dos partidos, com as lideranças das bancadas estaduais, enfim. Ele vem aproximando dessas pessoas, negociando apoio político em troca de cargos, de vagas nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Lembrando aí que ele teve aquele jantar com a bancada do Amazonas, com os parlamentares, com parte dos parlamentares eleitos e reeleitos, né? E todos eles ali fecharam em bloco apoio à reeleição de Arthur Lira. O governo aí já faz parte dessa costura política, viu? Não saiu, o governo do PT está forte nesse apoiamento ao Arthur Lira. Alguns partidos também de centro, né? O PSD, o MDB, União Brasil, fora os partidos de direita também, o PP, o PL, republicanos, esses sim, Carlão, esses partidos da direita, antes apoiadores ferrenhos de Bolsonaro, agora precisam de Lira mais do que nunca, já que esses aí, o PP, PL, republicanos, estão fora da base do governo, serão oposição. Eles precisam ao menos de ter o apoiamento aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, para terem um pouquinho de voz, digamos assim, de voz política dentro do parlamento. Ao todo, Carlão, 16 partidos estão apoiando Arthur Lira. São muitas legendas, viu? Um feito histórico já, só a partir desse número, porque esse apoiamento de Lira, a Lira, né, reúne aí na mesma base o PT de Luiz Inácio Lula da Silva e o PL de Bolsonaro, ou seja, os principais legendas da direita e da esquerda estão unidas em favor de Arthur Lira. Só isso aí já é um fato histórico, a eleição. Embora não haja surpresas na votação, mas só o fato da costura política já representa muita coisa. Agora no Senado, Carlão, Rodrigo Pacheco segue firme na campanha, com alguns entreveros aí, ele vem se reunindo com senadores, buscando apoiamento político, negociando cargos, apoiando as pautas políticas de alguns senadores, enfim, o mesmo processo que está acontecendo na Câmara por meio de Arthur Lira. Mas agora surgiu alguma concorrência, né? O senador eleito Rogério Marinho, representando os partidos bolsonaristas, veio forte, ganhando apoio nas redes sociais. Em nome dele, existem grupos bolsonaristas fazendo campanha em favor de Rogério Marinho e contra Rodrigo Pacheco, fazendo uma campanha meio que para prejudicar o nome de Rodrigo Pacheco, como se ele fosse uma figura política ruim. Né? Mas apesar dessa campanha, existe uma mobilização diga não a Rodrigo Pacheco, porém não faz nenhuma denúncia, não tem nada que possa comprometer o caráter, a pessoa de Rodrigo Pacheco. É apenas uma campanha de mobilização, mas sem um argumento mais forte. Portanto, embora seja um cenário pouco incerto em relação a Arthur Lira, né? Arthur Lira é certíssimo. Agora Rodrigo Pacheco tem esses momentos aí de instabilidade pela reeleição, mas a expectativa é pela reeleição de Rodrigo Pacheco, já que ele tem o apoio fechadíssimo do governo federal. Carlão e Karime. Cadu, para encerrar, o futuro secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, Paulderney Avelino, teve um encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é muito importante aqui para a gente aqui do Amazonas. A Zona Franca e a reforma fiscal com certeza deviam estar na pauta, né, Cadu? Conta pra gente. A gente adiantou esse assunto ontem, né, Karime? Deu essa informação de bastidor, confirmadíssimo hoje à tarde, né? O Paulderney Avelino, né, que agora será, a partir de segunda-feira, secretário de Desenvolvimento Econômico, ele conversou, teve uma reunião aqui em Brasília, na sede do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio com o Geraldo Alckmin. Começou por volta das 1h30 da tarde, terminou por volta das 4h30, 5 horas, uma reunião longa, e nessa reunião o assunto Zona Franca de Manaus versus reforma tributária entrou na pauta dessa conversa. Então foi meio que uma reunião abre alas, Karine. Não teve o Paulderney disse que há uma garantia
do ministro Alckmin de não mexer com a Zona Franca, mas é um assunto que não dá para garantir nada agora, porque a reforma tributária ela ainda não entrou em pauta no Congresso Nacional, ela sequer foi apresentada pelo governo federal. A gente sabe que o Ministério da Fazenda tem uma secretaria especial, uma secretaria executiva para cuidar dos assuntos de reforma tributária, e o titular dessa pasta é o Bernard Api, que é o autor da PEC 45. Ou seja, e ele ainda não foi nomeado. Importante dizer isso, Karime. O Bernard Api, ele foi indicado para o cargo, porém não foi nomeado. Ou seja, se o cara que vai tocar a reforma tributária sequer foi nomeado por o governo, imagina falar sobre garantir alguma coisa nesse momento. Impossível. Ainda assim, foi uma reunião em que o Paulderney falou sobre as demandas, as preocupações da Zona Franca e recebeu, segundo ele, a garantia de que ninguém vai mexer no nosso modelo econômico. Então vamos ouvir o que disse Paulderney Avelino. Além de buscar fortalecimento para a Zona Franca de Manaus, o ministro Geraldo Alckmin garante que não haverá qualquer retaliação ou qualquer redução de benefício ou qualquer risco ou qualquer ato que coloque em perigo o nosso polo industrial. Portanto, vamos participar ativamente da construção dessa proposta, que eu já dei sugestões para ele, já temos alguma coisa pronta, além do que outras sugestões eu dei e ele deu para que eventual perda de receita do estado do Amazonas possa ser recuperada ou compensada através de fundos constitucionais que independem do orçamento da União. Portanto, acho que é uma conversa bastante franca, sincera. 18 horas. A gente acompanhou a fala do Paulderney Avelino, futuro secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, a respeito da reunião, do encontro importantíssimo aqui para o estado, que ele teve com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em que falaram sobre Zona Franca e reforma fiscal. Pelo menos foi um primeiro encontro, né? O começo de namoro, né, Cadu? Isso aí, Karime. Embora ele não tenha sido nomeado, a nomeação acontece na segunda-feira, pelo menos essa é a previsão do governo do estado, né? Mas Paulderney Avelino se coloca como um interlocutor do governo do Amazonas nessa pauta da Zona Franca. Agora, o senador Omar Aziz, ele nos mandou uma informação por meio de sua assessoria que, além de Paulderney Avelino, também o ex-superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, será outro indicado para fazer esse processo de interlocução, de discussão da Zona Franca de Manaus no contexto da reforma tributária. Como a gente falou, a reforma tributária, provavelmente, Karime, o cenário é esse, a PEC 45 está sendo discutida na Câmara dos Deputados por meio de uma comissão especial. O que se prevê é que esse texto seja absorvido pelo governo, seja feita uma revisão, uma reanálise e seja reapresentado pelo governo ao Congresso Nacional com outro número, com uma outra característica, até porque a PEC 45 ela tem a assinatura do deputado Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB. Para evitar que o governo se coloque como autor dessa PEC com a assinatura de Baleia Rossi, eles vão pegar essa PEC e voltar para dentro do governo, reescrever e apresentar novamente, só que com o espírito aí, o pensamento de Bernard Api, que é um homem que não tem nada a ver, que ele não gosta, é contra, tem um pensamento muito parecido com Paulo Guedes com relação à Zona Franca de Manaus. Então, muito cuidado, vai precisar de toda a articulação, de toda a inteligência e principalmente experiência dos articuladores do Amazonas ao lidar com a equipe técnica do novo governo com relação à Zona Franca de Manaus. Situação preocupante que vai levar bastante tempo também. Karime, volto com vocês. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom fim de semana. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, Cadu. 6h28, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Ministério Público Federal do Amazonas, que havia pedido a prisão do ex-gerente Salomão Souza Alencar do Banco da Amazônia em 2014, quer agora uma revisão da pena. Então, Carlão, Salomão foi condenado a 3 anos de reclusão e multa por gerar um prejuízo de 26 milhões de reais ao banco. E agora, com essa ação do Ministério Público, pode ter sua pena aumentada para 7 anos e 4 meses. O repórter Hector Silva explica pra gente toda essa situação. Vamos acompanhar. O Ministério Público Federal no Amazonas apresentou recurso de apelação à Justiça Federal do Estado para modificar sentença que condenou o ex-gerente do Banco da Amazônia S.A., Salomão Souza Alencar, a 3 anos de reclusão e pagamento de multa pelo crime de gestão fraudulenta em Boca do Acre, no Amazonas. De acordo com a ação penal do Ministério Público Federal, que deu origem ao processo, Salomão Souza Alencar, na condição de gerente bancário, concedeu 704 empréstimos e financiamentos de forma irregular, sem observar as normas para a seleção dos solicitantes de crédito. Os empréstimos geraram prejuízo de 27 milhões de reais ao banco e deixou a agência de Boca do Acre, onde ele trabalhava, com as contas irregulares até hoje. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-gerente sabia que os valores solicitados de empréstimo eram incompatíveis com a realidade dos moradores do município, visando apenas atingir suas metas mensais, autorizando então os financiamentos, sem observar quaisquer normas do banco. A Justiça Federal proferiu a sentença em dezembro de 2022. O recurso do Ministério Público Federal pede o aumento da pena do réu para 7 anos e 4 meses de reclusão. O 18 Horas tentou entrar em contato com Salomão Souza Alencar, mas até o fechamento dessa reportagem não conseguiu. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas. E com a quebra das lojas americanas, como é que ficam as compras online com a empresa? É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas 31 minutos e nós vamos conferir previsão do tempo para esse final de semana, sábado e domingo. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus. Gente, a máxima fresquinha não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 98% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 99%. No domingo também, chances de chuva de 90%. A previsão é de sol com muitas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. E atenção, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas em Manaus e em municípios do interior do estado. O aviso recomenda atenção desde hoje, da manhã de hoje, sexta-feira, até às 10 da manhã deste sábado, dia 21. De acordo com o Instituto, a previsão é que chova entre 30 e 60 milímetros por hora, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Os riscos potenciais são de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta de temporal vale para uma área ampla, englobando a região do centro do Amazonas, sudoeste amazonense, sudoeste paraense, norte amazonense, baixo Amazonas, sul amazonense e Vale do Juruá. 6h32. A Justiça do Amazonas suspendeu a reintegração de posse que não seguiu o modelo de transição do Supremo Tribunal Federal. E esse modelo diz o seguinte, Carlão, a reintegração só pode acontecer se essas pessoas forem transferidas para outro local de moradia, para não inferir aí os direitos e garantias fundamentais. E isso não ocorreu no pedido de reintegração de posse feita por uma construtora contra os moradores da comunidade Itapuranga, na Torquato Tapajós, aqui em Manaus. Mais de 100 famílias em vulnerabilidade social seriam retiradas de suas moradias na Torquato Tapajós sem que fosse providenciado um novo local para abrigá-las, conforme determina o Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. A
retirada de pessoas socialmente vulneráveis de um imóvel só pode ocorrer, segundo o Supremo Tribunal Federal, se essas pessoas forem transferidas para outro local de moradia para não ferir direitos e garantias fundamentais. E isso não ocorreu no pedido de reintegração de posse feito por uma construtora contra moradores da comunidade Itapuranga, na Torquato Tapajós, aqui em Manaus. Mesmo assim, em dezembro, a 16ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho de Manaus determinou por meio da liminar a reintegração de posse do imóvel à construtora. Cerca de 100 famílias moram na área e, segundo a Associação dos Moradores, a construtora não exercia de fato a posse do local. As famílias pediram ajuda da Defensoria Pública do Amazonas, que atuou no processo como guardiã dos vulneráveis e pediu a suspensão da liminar. De acordo com o defensor público Tiago Rosas, no pedido, a DPE alegou que o cumprimento da decisão judicial não respeitou os parâmetros recentemente impostos pelo Supremo Tribunal Federal. Em novembro passado, uma decisão do STF buscou garantir proteção à moradia e à saúde de pessoas em condições de vulnerabilidade. A Defensoria Pública não vai ser o obstáculo a um direito adquirido, a propriedade adquirida, uma vez observado o requisito da DPF 828, o mandado vai ser cumprido. Na questão da moradia, no núcleo de moradia, existe instalada a Câmara de Construção de Consenso em Moradia, onde nós aplicamos uma técnica de gestão de conflito chamada construção de consenso, porque as partes querem ser ouvidas. As partes querem se sentir parte da solução. Após a ação da Defensoria Pública, a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge, determinou a suspensão da ordem de reintegração de posse em Manaus, como relata o defensor público Tiago Rosas. Um dos pedidos que nós fizemos, um deles foi revogar o mandado de reintegração, foi deferido, e um deles foi que todas as varas cíveis de Manaus e do interior do estado fossem oficiadas para que elas observem, ao cumprir uma reintegração coletiva, a DPF 828. As reintegrações de posse podem acontecer observando-se esses critérios indicados pelo Supremo Tribunal Federal. O Núcleo de Moradia da Defensoria Pública, ao observar o cumprimento desses requisitos, de forma segura, vai acompanhar também o cumprimento dos mandados de reintegração de posse. De acordo com os ministros da Suprema Corte do país, ao tratar de casos de reintegração de posse desse tipo, os tribunais devem instalar comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão. E essas comissões de conflitos devem fazer inspeções e audiências de mediação, mesmo nos casos em que já houver uma ordem judicial. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 37 minutos, você no melhor mix do Brasil, e daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Aumentam fraudes para falsificar identidades. O objetivo dos criminosos é fazer compras online com ou sem crédito, Karime, ok? Daqui a pouquinho é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Entrevista do dia. Essa semana a Americana anunciou rombo de 43 bilhões de reais no seu orçamento. A notícia pegou todo mundo de surpresa, mexeu com o mercado financeiro e com as ações da marca. Pois é, Carlão, e a descoberta desse rombo bilionário nas Americanas também preocupa os clientes da empresa. Nas redes sociais, os consumidores questionam aí se vão receber suas compras dentro do prazo, enquanto outros reclamam de atraso nas entregas aí dos pacotes, do que comprou. Para falar mais sobre o assunto, para explicar tudo pra gente, vamos conversar agora com o advogado Paulo Oliveira. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, é sempre um prazer estar com vocês. Então, doutor, é o seguinte, por enquanto, será que é preciso evitar essas compras ou não? Como é que o senhor analisa, principalmente para quem pretende comprar nos sites? Karime, a recuperação judicial é um instrumento que as empresas têm para evitar sua falência.
é concedida pela Justiça o prazo de 180 dias, em que as contas das empresas, as dívidas ficam suspensas, porém a atividade comercial, a atividade industrial dessas empresas é mantida. Não há motivo agora para suspender as compras. Claro, há motivo para você ter um cuidado maior, ter mais atenção quando você faz compras com as Americanas. Certo, ou seja, o consumidor deve ficar atento, não é? Principalmente a respeito dessa recuperação judicial. Do que se trata isso, doutor? A recuperação judicial é quando a empresa ela possui dificuldades financeiras, ela vai à justiça e pede, como eu falei, a suspensão das dívidas dela, o congelamento das dívidas delas por 180 dias. Além disso, ela apresenta um plano que deve ser aprovado pelos credores para que se recupere financeiramente. Durante esse período, ela vai manter as atividades dela. Obviamente, uma empresa do porte da Americanas e de suas associadas, do grupo Americanas, você passa a necessitar um maior cuidado, uma maior atenção. Se você faz um pedido online, você procura um acompanhamento maior. Em vez de só acompanhar, você faz print de tela, você salva número de protocolo, tudo para que, caso você venha a ser lesado, você tenha como buscar os seus direitos na justiça. Ok, olha só, doutor, além das Americanas, fazem parte da holding Americanas S.A., a Shoptime e também a Submarino. O consumidor deve se preocupar também com comprar nessas empresas? Sim, assim, a ação judicial não foi para empresas Americanas, foi para o grupo Americanas. Então, tanto o Submarino quanto a Shoptime fazem parte dessa recuperação judicial. Os cuidados que você tem que ter ao comprar online com Americanas, você também deve ter para comprar com a Submarino e a Shoptime. Certo, doutor. E se a companhia começar a descumprir aí com o combinado, como atrasar entregas ou deixar de se comunicar com os clientes, o fato da empresa entrar com esse pedido na Justiça de recuperação judicial isenta as Americanas ou, como o senhor falou, a Shoptime ou Submarino de cumprir essas regras em relação ao seu consumidor? Não. Como eu disse, o benefício que é concedido na recuperação judicial é o congelamento da dívida. Ela continua com todas as obrigações como fornecedora estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Eles têm que cumprir as entregas, têm que cumprir os prazos, têm que cumprir com a qualidade apresentada, ou seja, todas as obrigações com o consumidor ficam mantidas. Ok, doutor, então é o seguinte, por enquanto os cuidados na hora da compra são os habituais, né? Como, por exemplo, verificar o prazo de entrega e registrar a compra com capturas de tela, não é isso? Deixar tudo ali certinho. Exatamente. O que a gente recomenda mais, que antigamente você só verificava no site, agora você bate uma foto daquela tela e você faz um acompanhamento, salva todo e qualquer protocolo que você tiver de contato com as empresas. Tá ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação, doutor, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Conversamos com o advogado Paulo Oliveira. Agora 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, um estudo desenvolvido pela Serasa Experian mostra que no Brasil, a cada 8 segundos, uma pessoa é vítima de tentativa de fraude de identidade. Pois é, né, Carlão? Bom, essas fraudes envolvem tentativa de uso de cartão de crédito, compras online e outras coisas que envolvem o dinheiro das pessoas. Bom, o Amazonas está entre os estados em que esse tipo de fraude se multiplica. Vamos ouvir mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Hector Silva. Um estudo realizado pela Serasa Experian mostra que os brasileiros têm sofrido um grande índice de tentativa de fraudes de identidade. E o Amazonas teve um destaque nesses dados.
Somente no último mês de novembro, o Amazonas registrou 4.026 tentativas de fraudes, o que significa que 925 pessoas a cada 1 milhão de habitantes do estado têm sofrido investidas de estelionatários. O especialista em perícia, arbitragem e direito, Gleibe Prete, destaca que é preciso ter cuidado para não ter dados roubados por pessoas mal intencionadas. Prete destaca ainda que o número de casos tem aumentado devido a muitas pessoas inserirem seus dados na internet, em sites duvidosos e até em redes sociais. A Lei Geral de Proteção de Dados está disponível para todos, só que o que acontece? As pessoas elas estão colocando seus dados nas redes sociais. E isso gera, pessoal, uma possibilidade de fraude gigantesca. A pesquisa da Serasa Experian trouxe ainda a informação de que um brasileiro sofre uma tentativa de fraude de identidade a cada 8 segundos. Em 2020, durante essa mesma pesquisa, a Serasa Experian registrava uma tentativa a cada 18 segundos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, em 2022 o Amazonas registrou um aumento de 44,3% no número de processos de adoção de crianças e de adolescentes. Só em Manaus foram 114 adoções, contra 79 registradas em 2021, Karime. Pois é, Carlão. Atualmente, em todo o país, estima-se que há cerca de 4 mil crianças e adolescentes aptos à adoção e 33 mil pessoas estão na fila aí para adotar essas crianças, como explica a repórter Nathalie Moraes. Adotar uma criança é dar a ela uma chance para que ela possa ter uma nova família e viver em um ambiente repleto de afeto. Aqui no Amazonas, o Juizado da Infância e Juventude Civil do Tribunal de Justiça registrou em 2022 um aumento de 44,3% no número de processos de adoção de crianças e adolescentes. No ano passado, um total de 114 adoções foram registradas em Manaus. Segundo a juíza titular da Infância e Juventude Civil de Manaus, Rebeca Mendonça, para este ano de 2023, a meta é aumentar o número de adoções em todo o estado. No ano de 2023, nós pretendemos intensificar a divulgação do projeto Acolhendo Vidas, que é um projeto que é de entrega voluntária de bebês. Quando as mães que estão grávidas ou que acabaram de ter o filho, elas decidem que elas não querem exercer essa maternagem. Então, elas têm essa opção, elas têm essa garantia prevista pelo ECA de que elas podem entregar o seu filho em adoção. Segundo a titular do Juizado das Crianças e Adolescentes que ganharam o novo lar entre os meses de janeiro a dezembro do ano passado, 64 se enquadram na adoção por afetividade, ou seja, sem vínculos biológicos, mas com relação filial contínua, duradoura e consolidada devidamente comprovada em juízo. Outras 33 adoções foram através dos cadastros no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça e 17 adoções unilaterais, em que um dos cônjuges ou conviventes adota o filho do outro. Nos últimos anos, o número aumentando de bebês abandonados e essa prática da pessoa pegar o filho, o bebê ainda do outro para criar. Isso tudo é ilegal, não é? E assim, abandonar é crime e entregar para adoção não. Atualmente, estima-se que no Brasil há cerca de 4 mil crianças e adolescentes aptos à adoção e 33 mil pessoas estão na fila de adotantes. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, quase 70% das crianças aptas para a adoção em todo o país têm mais de 6 anos de idade. Os processos de adoção são gratuitos e pode ser realizado por qualquer pessoa maior de 18 anos, sendo ela casada ou não, desde que haja uma diferença de 16 anos entre ela e o adotado. Quem decidir pela adoção deve primeiramente procurar a vara da infância e da juventude mais próxima de onde reside. Os pretendentes à adoção de crianças devem fazer um curso de preparação psicossocial e jurídica. Esse curso tem o objetivo de preparar o emocional da família e de todos para as mudanças que podem acontecer com a chegada de um novo integrante. Depois disso, o candidato é submetido a uma avaliação com entrevistas e visitas a domicílio,
feitas por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos e assistentes sociais. O resultado dessa avaliação é encaminhado ao Ministério Público e ao juiz da Vara da Infância. A adoção é doação, é amor, um gesto nobre que invade o coração de quem quer ou de quem já é mãe ou pai. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 48 minutos, vamos conferir os bastidores da política local com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite. Então, o governador Wilson Lima anunciou apoio à reeleição de Roberto Cidade para a presidência da Assembleia. É isso mesmo, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente aqui na Mix. É exatamente isso. Eu falei ontem para você sobre a eleição do Roberto Cidade, deputado aí que vem para presidente da Assembleia. Ele já é o atual presidente e ele deve ser novamente aí, vou ocupar essa vaga. Já falei que 21 dos 24 parlamentares apoiam ele, fizeram um vídeo declarando apoio desde o ano passado e hoje o governador Wilson Lima publicou uma foto ao lado de Roberto Cidade em que ele aparece ali de mãos dadas e dizendo que apoia Roberto Cidade no cargo. A gente já sabe que, pelo que tudo indica, Roberto Cidade será o presidente. Mas na política tudo é gesto. Então, quando o governador faz isso, ele está indicando aí uma boa relação com a Assembleia. E ele publicou assim: conversei hoje com o deputado Roberto Cidade, a quem externei meu apoio à continuidade dele na presidência da Assembleia Legislativa. Entendo a missão do União Brasil para melhorar a vida de quem tanto precisa. Ele escreveu isso nas redes sociais e União Brasil é o partido do governador Wilson Lima e também do deputado Roberto Cidade. Agora, eu não tenho como esquecer que na outra vez em que Roberto Cidade foi eleito presidente, ele não teve essa mesma proximidade do governador Wilson Lima. Na verdade, para o Wilson Lima, Roberto Cidade tinha ali traído a base, né? Não foi visto com bons olhos em 2020. Foi até quando se deu aquele incidente com a Joana Dark, que sobe à tribuna e fala que Roberto Cidade só ganhou a presidência porque ele comprou os votos e que cada voto era R$200 mil. Depois ela sobe na tribuna de novo, mas para pedir desculpa e dizer que não era bem assim. Agora a Joana Dark também faz as pazes aí com Roberto Cidade, junto com o governador. Enfim, é a política acontecendo, né, Karine? A magia da política, né? Quem era seu inimigo, agora é seu amigo. Então, ó, dica pra todo mundo: não compra briga de político, porque no fim vai dar tudo certo pra eles. Sem dúvida. Cíntia, olha só, o ex-prefeito Arthur Neto apareceu e carregando nas críticas ao presidente Lula em postagem no Twitter. Conta aí pra gente os detalhes da revolta. Por que o Arthur tá com essa revolta toda aí contra o Lula, Blink? Carlão, Twitter e Arthur estão se dando super bem ultimamente. Depois que ele deixou ali a prefeitura, não conseguiu o Senado, ele vem demais no Twitter. Então, todo mundo que tá seguindo o Arthur tá tendo conteúdo. E ele tá nessa posição realmente de oposição ao Lula. E ele disse, o Lula recentemente falou que perdeu a confiança nos militares. Por conta do episódio do dia 8 de janeiro, que a gente não tem como esquecer, que foi quando, né, teve ali a invasão na Praça dos Três Poderes, que tudo isso. E o Arthur, ele fez uma publicação que foi assim: a desconfiança de Lula em relação às Forças Armadas é cafona, autoritária e medrosa. Pensa que ainda estamos nos tempos de combate à ditadura e vê os militares hoje como se eles fossem sucessores dos antigos gorilas sul-americanos. Vive nos anos 50 do século XX. E as redes sociais têm ali sua magia, também tem os comentários, ele não fala sozinho. E as pessoas lembraram Arthur Neto que ele não tinha uma relação muito boa com o Bolsonaro. E eu acho que aquela imagem do Arthur Neto ao lado de Bolsonaro, depois que ele perde para o Senado, ele apoiando o Bolsonaro, ainda impacta as pessoas, porque isso ficou muito na memória, né? Lembraram do insulto que Bolsonaro fez a Arthur Neto em 2020, e falaram, enfim, de toda essa relação, porque não é só que Arthur Neto e Bolsonaro eram diferentes, eles eram antagônicos mesmo, eles eram inimigos. Eles se insultaram nacionalmente, aí todo mundo viu. Mas durante a pandemia foram insultos sérios, né, Blink? Durante a pandemia, principalmente o Arthur falando contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro chamou o Arthur de... começa com B, termina com Osta. Não sei se a gente pode falar, mas estava numa reunião ministerial. Sim, foi dita essa frase, então...
E aí as pessoas criticaram o Arthur Neto por ele se posicionar dessa maneira, que não era muito esperado. Mas sobre o caso, né, Lula já fez uma reunião com os chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica, e o ministro da Defesa, José Múcio, disse que as Forças Armadas, ele acredita que não teve uma participação direta no que aconteceu dia 8, mas que tudo vai ser investigado e vai ser punido quem precisa. Karime, Carlão. Certo, Cíntia. É uma confusão danada, né? Agora, Cíntia, sobre essa gastança aí na Câmara Municipal de Manaus, procede a informação que os vereadores gastaram R$200 mil em hospedagem e viagens pelo Brasil? Dos 41 vereadores, a gente tem aqui que de janeiro a outubro, tá? Porque é o que o Portal da Transparência indicou, de 2022. Do ano passado, certo. Aí foram 217 mil ali, mais ou menos, em diárias. A gente tá falando aqui de gasto com hospedagem, com alimentação e com transporte. A gente, quando vai falar só de passagem aérea, são mais 242 mil, quase 250 mil. Então, foi um gasto do bom aí para as pessoas viajarem. Eles viajaram em eventos oficiais, a maioria das viagens foi para Brasília. Temos aqui uma lista de quem mais gastou. Iomara Lins conseguiu gastar mais de 25 mil, isso é mais do que o salário de um parlamentar. Isso fora o que os vereadores recebem de diária, porque para você fazer uma viagem é como se fosse um trabalho outro que você está fazendo. Então você vai ganhar aquele extra. Exatamente. Certo. Cada dia trabalhado é R$ 1.217. 25 mil e tanto que Iomara gastou foi só com hospedagem, transporte e alimentação. Depois dela veio o vereador Everton Assis, com 15 mil e tanto. E logo, em terceiro lugar, veio o Rosinaldo Bual, com 15 mil e um pouquinho também. Mas e isso aí, tudo pegando dinheiro a mais, né, Cíntia? Explica pra gente de onde que vem esse dinheiro. Isso desde a época ali do vereador Wilker Barreto, quando ele era presidente, teve essa previsão dentro da Câmara Municipal de Manaus para poder fazer esse tipo de gasto fora de Manaus. E aí tem eventos como o Encontro da Defesa da Causa Animal, que foi um dos que Iomara Lins participou. Ali, engraçado, porque retorna, mas a gente não vê nenhum resultado. Por exemplo, recentemente teve uma portaria para proibir os animais de serem alimentados, os animais que estiverem ali pelo ambiente da Câmara. Teve toda uma polêmica, Teve toda uma polêmica. E Iomara Lins nem é uma pessoa que fala sobre a causa animal. Tem um vereador que faz isso, que é a Joana Dark da Câmara. Joana Dark na Assembleia, o Kennedy Marques na Câmara, mas ele não foi para lá. Um outro caso que eu achei curioso foi que 4 vereadores foram para um evento em Maringá para conhecer sobre o projeto Bueiro Inteligente. Foi o Rosinaldo Bual, Mitoso, Jaildo Oliveira e Everton Assis. Esses vereadores voltaram, são 4 vereadores que ficaram lá dias e não houve um projeto, Assis fez um PL em 2021, antes ainda, e esse PL sobre Bueiro Inteligente foi arquivado. Mitoso fez uma indicação para a prefeitura, mas nada andou a partir daí. Então, muito gasto, pouco retorno. É isso aí. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, Cíntia. Boa noite, até segunda. Até segunda, Cíntia. Agora em Manaus, 6h56. Carlão, vamos de agenda cultural? Afinal de contas, o carnaval está começando a movimentar os eventos culturais aqui em Manaus, né, Carlão? É isso, Karime. A cidade também conta com colônia de férias para os pequenos, visitas culturais e outras opções para quem pretende curtir o fim de semana. Vamos com dicas aí de Nathalie Moraes. Sextou e o Arrecade Universitário promove hoje a folia Bota Fora do curso de Administração da FAMetro. O evento carnavalesco acontece a partir das 8 da noite na Casa Vila Garden. Entre as atrações estão Paulo Soares, John, Grupo Estrelas, Cadu Almeida e Zurra agitam o Arrecade Universitário. Universo Geek, concurso de cosplay e competição de K-Cover, Dancer, entre outras atividades, estão na programação do Games Run Geek, evento que tem início hoje e segue até o próximo domingo no Estúdio 5, Centro de Convenções. Os ingressos para a Games Run estão sendo vendidos na bilheteria do Estúdio 5. E ainda nesta sexta-feira, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Dragões do Império lança os protótipos das fantasias que irão compor o desfile da agremiação.
A festa de lançamento será realizada a partir das 8 da noite na quadra da Escola de Samba Vila da Barra, no bairro da Compensa, na Zona Oeste, com entrada gratuita. A feijoada da Comissão das Escolas de Samba de Manaus acontece neste sábado. O evento vai reunir diferentes atrações musicais, entre elas o cantor Delcio Luiz, Rubinho e Wendel Pinheiro. A festa terá como tema Samba na Floresta e vai ser realizada no Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, a partir do meio-dia. Os ingressos estão sendo vendidos no site shopingressos.com. O Bloco do Sanches acontece neste sábado. Serão mais de 9 horas de festa com 9 atrações. O evento será realizado na Casa Lupe, no centro de Manaus. Os ingressos estão sendo vendidos no site shotgun.com. O Teatro Amazonas tem o show musical Aquarela, com os cantores Luzo Neto e Raila Araújo, interpretando um repertório de músicas infantis. A programação é gratuita e faz parte do Festival de Férias. O show acontece neste sábado, a partir das 6 da tarde, no Teatro Amazonas. A programação do Festival de Férias no domingo se estende o dia todo no Teatro Amazonas. Com a apresentação do espetáculo O Circo Chegou na Cidade, brincadeiras, oficinas e apresentações artísticas e novamente com a apresentação do musical Aquarela. As atividades são direcionadas às crianças de 3 a 12 anos. E o Bosque da Ciência está entre as opções para as férias em Manaus. O espaço está aberto no domingo, com visitas turísticas das 9 da manhã ao meio-dia. A entrada no bosque é gratuita, mas é preciso fazer um agendamento no site bosquedacienciam.wixsite.com. A Mocidade Independente de Aparecida abre as portas para receber as co-irmãs A Grande Família e Primos da Ilha na segunda edição do projeto Aparecida Convida, que acontece neste domingo na quadra da escola, na rua Ramos Ferreira, no bairro da Aparecida. As mesas serão liberadas e os ingressos custam R$10. Estão sendo vendidos na bilheteria da escola. Será realizado neste domingo no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, a tradicional exposição de carros antigos em alusão ao Dia Nacional do Fusca. O evento é gratuito e é organizado pelo Fusca Clube de Manaus há mais de 8 anos e terá início às 8 da manhã, seguindo até 1 da tarde. A expectativa é reunir cerca de 300 veículos de diversos modelos e épocas, além de atrair os fãs dos carros antigos de todas as idades para apreciar os clássicos da nossa cidade. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Canal 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No Fórum Econômico Mundial, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, prometeu destinar 57 milhões de hectares da floresta amazônica para proteção ambiental. É uma área equivalente ao tamanho da Bahia. Até 2020, o Brasil tinha 309 milhões de hectares de florestas públicas, o que equivale a 36% de todo o território nacional. Mais de 90% das florestas públicas estão na região da Amazônia. Dessas, 63 milhões de hectares não têm destinação específica, podendo, em tese, serem destinados à preservação ambiental. Destinar essa área para preservação ajudaria a conter o desmatamento e a mudança climática, mas também é preciso combater urgentemente a grilagem e o garimpo ilegal. Ambos são responsáveis pelos maiores danos ao meio ambiente na região. 18 horas. 7-1, Karime, aí. Saideira. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai viajar para Boa Vista, em Roraima, amanhã, sábado, dia 21, para avaliar a situação de emergência dos povos Yanomamis. E entre a comitiva do presidente vai estar a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias. 7-2, boa noite, Karime. Boa noite, obrigada pela companhia, gente. Um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.